Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de Doutrina e Passe. No primeiro momento, faz uma exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Jason vai expor para nós hoje o capítulo 6º, o Cristo Consolador. E no segundo momento, nós temos os passes para aqueles que quiserem. A gente sempre ressalta que essa primeira parte é a parte mais importante, porque é quando a gente tem a oportunidade de se enquadrar, de entender melhor a vida, aquilo que acontece, as nossas situações que estão na nossa volta, tocar os nossos corações. Então, procurem se concentrar, focar no que vai ser dito. O pessoal que está em casa, procurem ficar a sós, para tirar o melhor proveito, então, todos os ensinamentos da tarde de hoje. Para a gente entrar em melhores condições emocionais, convido a todos a se recolher, olhar para dentro de si, buscar um estado de prece. Senhor, há muito tempo que vivemos iludidos a respeito de nós mesmos e do sentido da vida. Buscamos aqui e ali um pouco de paz, um pouco de felicidade, mas a verdade é que não encontramos. Se olharmos honestamente para o nosso coração, parece que falta um pedaço. Enxergamos um vazio e que não sabemos muito nem como, nem porquê, mas sabemos que te buscamos. E na tarde de hoje, possamos entender tudo aquilo que precisamos para nos transformar. E aquilo que a gente já enxerga em nós, que não dá mais para continuar assim, a gente tenha a coragem de modificar. Que a gente encontre nas tuas palavras motivos de esperança, de renovação, para poder seguir a nossa vida, a nossa jornada, mais lúcidos, mais conscientes, mais equilibrados e mais felizes. Que assim seja. A todos, uma boa atividade. Boa tarde, pessoal. E pessoal de casa, ou que acompanha pela internet, e os desencarnados conosco hoje. Antes da gente falar a respeito do porquê que esse capítulo está aqui, a nossa diretora na oração pediu que a gente pudesse, nessa tarde, aprender tudo o que nós precisamos. Eu entendo que isso é uma conquista diária que a gente faz pelas lutas e pelas buscas que cada um tem. E aqui nessa tarde, dentro das nossas condições, o que nós vamos procurar fazer é mostrar um caminho.
um início, um sentido para a vida, para os acontecimentos, que nos coloque numa determinada direção que guie as nossas ações, que nos estimule a força de vontade para que a gente possa, então, ir construindo esse patrimônio íntimo que vai nos levar à plenitude. Tendo dito isso, o título do capítulo é o Cristo Consolador. E esse título é derivado de uma passagem bíblica que vocês encontram no Evangelho de São Mateus, na Bíblia, capítulo 11, versículos 28 a 30. São 3 versículos apenas, é bem curta a passagem. Ela diz assim: Vinde a mim, é Jesus falando, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo é um tipo de instrumento que se usava, eu acredito que ainda deva ser usado, para direcionar os animais. Colocava no lombo do bicho e aí tu direciona ele. Quando é feito por nós, com os nossos animais, a gente tem o intuito de controlá-los. Obviamente, Jesus não falaria dessa maneira. Mas há necessidade de uma disciplina, de um controle, de algo que nos direcione para algum lugar. Então, por isso que ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, é algo que nós, espíritos em processo de evolução, encarnados e desencarnados, precisamos querer tomar sobre nós, colocar sobre nós. Não é algo que é imposto. Porque senão não haveria o livre-arbítrio, não haveriam escolhas, haveria destino escrito que a criatura não poderia mudar. E isso não existe. No início, a primeira frase é: vinde a mim. Demonstrando mais uma vez, reforçando essa ideia de que é necessário que o indivíduo se interesse por isso. Não é algo que vai ser feito na direção dele, no sentido de impor. A vida, como expressão da vontade de Deus, nas leis que a compõem, certamente que vão nos oportunizar muitas experiências. Mas o que cada um vai fazer com cada experiência que vive é de cada um. Vocês podem ver que nós vivemos muitas vezes experiências semelhantes. Por exemplo, passamos por doenças, passamos por dificuldades financeiras, passamos por perdas de entes queridos, passamos por doenças orgânicas, e cada um de nós se relaciona com isso de uma maneira diferente. Alguns são mais revoltados, outros se abatem mais, se deprimem, se entristecem, o que não deixa de ser uma espécie de não aceitação, de revolta. Outros conseguem tirar lições. Dentre os que conseguem tirar lições de tudo isso, alguns conseguem tirar um pouco mais, outros um pouco menos. Tudo isso é caracterizado pelas nossas diferenças evolutivas, da construção que cada um de nós fez ao longo dos séculos, nas múltiplas encarnações que nós tivemos até agora. Ele continua dizendo assim: e aprendei comigo, que sou brando e humilde. E aí a gente precisa parar para pensar um pouco no que significa isso.
ser brando e ser humilde. Como nós viemos, o processo evolutivo, ele parte do primitivismo, e o que representaria para nós, assim, grosso modo, o primitivismo, seriam os animais da natureza. Nós viemos de lá. Já falamos nisso em outros capítulos, estudamos isso de forma mais aprofundada no Livro dos Espíritos, nos estudos. Mas nós viemos de lá. E trazemos as heranças. Então, acabamos, por causa disso, sendo, no início do processo evolutivo, como é o nosso caso, aqui no planeta Terra onde nós nos encontramos, sendo muito reativos, muito automáticos. Então, por exemplo, alguém vai lá e nos ameaça de alguma maneira, a gente se sente ameaçado pela postura de alguém que possa nos prejudicar, nos tomar alguma coisa que a gente julgue ser importante, expor uma falha nossa, e a gente já se coloca num processo defensivo. E a reação padrão, média, quando a gente não mexeu em nada disso, é o quê? É uma reação mais agressiva, de combate, de enfrentamento. Quando o indivíduo começa a entender que, na verdade, esse processo só aumenta o desequilíbrio, ele começa a se abrandar. O processo, quando se estabelece no coração a capacidade de alguém de receber uma provocação de qualquer tipo, seja de pessoa, seja da própria vida, seja de uma coisa que dá errado no nosso dia a dia ali, e se manter sereno frente a essa adversidade, é a brandura. Não tem mais essa reação explosiva automática. Em nenhuma situação. Quando ele se coloca como referência, é exatamente por causa disso. Porque ele não era assim nunca. Ele não perdia a brandura nunca. E alguns poderão dizer assim, de uma forma, uma análise mais superficial, mas tem aquela passagem lá que ele chegou e estavam os vendedores dentro do templo judaico comercializando, fazendo trocas, vendendo imagens, animais para o sacrifício e coisas do tipo. E ele chega e começa a virar tudo. Vira as mesas. Então como que ele não perdeu a brandura? Por isso que eu defini. A verdade, o que ele fez ali naquele momento foi uma atitude necessária para a situação. Com aquelas pessoas que estavam ali vendendo e comprando, ávidas, desesperadas, umas pelo dinheiro, outras pelas soluções para os seus problemas. Se ele chegasse e começasse a falar brandamente, ninguém escutaria, ninguém estava interessado. Mas ele não podia deixar passar a situação, porque era uma situação muito grave, que chega até os dias de hoje. Quando nos templos religiosos, ou seja, nos lugares que seriam dedicados para que as pessoas que vivem num mundo materialista buscassem entender mais a respeito de Deus, do processo de espiritualização, do espírito que nós somos, lá encontram comércio. Então, sendo uma coisa muito grave, ele toma uma atitude enérgica, mas não é que por dentro ele estivesse com raiva. Era o que a situação pedia. Muitas vezes, quando as pessoas que nós amamos, por exemplo, familiares, amigos, estão dentro de um quadro de desequilíbrio, a gente se vê compelido a ter que tomar uma atitude mais enérgica, mesmo que isso nos doa no coração. Não significa que todas as vezes nós estaremos irritados. Foi esse tipo de coisa que aconteceu ali naquele momento. Então, ainda ali, com a atitude enérgica, ele permanecia internamente sereno e brando, apenas aplicando o que era necessário.
Depois, ele fala em humilde. Porque ele diz, relendo, aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então ele fala em ser humilde. E a gente tem ouvido essa palavra, esse estímulo. Às vezes, eu me lembro desde criança, ouvir isso, né? Que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser humilde. Muitas pessoas, professores, familiares, pessoas na sociedade, pessoas na TV. E a gente cresce ouvindo isso e isso fica muito associado a um formato externo. Que cada um interpreta da sua maneira. Por exemplo, algumas pessoas dizem que ser humilde, e quando uma pessoa, por exemplo, é pobre, ela não tem dinheiro, ela veste roupas rasgadas, ou não tem condições de morar num lugar melhor, diz, essa pessoa é muito humilde. Outras vezes, essa palavra é associada com o formato. Quando a pessoa tende a falar baixo, a não reagir, ela é tida como humilde. A pessoa é muito humilde. Só que o fato, se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, passar essa primeira impressão, a gente facilmente constata que não corresponde a uma realidade essas acepções que foram oferecidas. Porque muitas vezes, se algum dia vocês forem falar com um morador de rua, por exemplo, vocês vão ver que mesmo dentro da pobreza, da miséria, sem ter onde dormir, colhendo lixo nas lixeiras, ele é uma pessoa bastante orgulhosa. Ele não tem a verdadeira humildade, que nós já vamos falar a seguir. Muitas vezes, preferiu ir para essa situação porque não aceitou as regras da convivência familiar. E deveria ter que trabalhar, ou contribuir com a limpeza do lar, ou enfim. E preferiu sair e viver nessa condição. Como nós já tivemos a oportunidade de conversar com diversos deles. Então, não pode ser essa a acepção que Jesus está falando. Quando alguém fala baixo, assume um formato menos intenso, vamos dizer assim, não necessariamente significa da mesma maneira que essa pessoa seja verdadeiramente humilde. Acontece que muitas vezes esse é um formato adotado externamente para convencer as outras pessoas que nós somos humildes, quando no fundo nós somos irritados, somos impacientes, somos intolerantes. A gente aprendeu com a vida, vivendo as circunstâncias da vida, do dia a dia, a montar um personagem no qual a gente mesmo possa acreditar. Então a gente assume aquele formato e ainda vai conversar com os outros e diz assim, não, tu me conhece, né? Tu sabe que eu sou humilde, que eu sou tranquilo. Mas isso vai até o ponto em que não toquem nas nossas feridas, nos nossos calos, como se diz. Ou seja, não nos exponham a determinadas situações com as quais nós não gostamos de lidar. Então, se a pessoa começar a falar de determinados problemas e determinados defeitos e determinadas condutas, a gente vai tentar respirar fundo, mas a gente já sente a reação surgindo por dentro. E tenta manter na aparência, respira fundo, mas a gente já sentiu a reação acontecendo. Quando aconteceu a reação, ela já fala sobre mim. Ela evidencia o quê? Que com aquela situação, aquele ponto que está sendo tocado, eu não consigo lidar com aquilo. Aquilo me incomoda. Se me incomoda, é porque eu não sei lidar com ele. Eu deveria me preocupar com isso. E em vez de negar a existência disso,
e transferir para o outro a responsabilidade de dizer assim, não, é culpa dele. Porque afinal de contas ele não tinha nada que ter feito isso. Ele que me provocou. Ele que me instigou. Ele sabe como é que eu sou e veio mesmo assim fazer. Então, quando a gente raciocina dessa maneira, a gente está transferindo para o outro. Qual é o problema de fazer isso? Essa incapacidade de lidar com a situação permanece. Se torna um ponto fraco. Mais ali para frente, quando a gente encontrar uma outra pessoa, uma outra situação, e novamente mexa nesse mesmo ponto fraco, nós vamos cair de novo. Nós vamos reagir de novo. E aquela felicidade, aquela estabilidade, aquela serenidade, aquela paz que a gente julgava ter, vai toda pelo ralo. Ou seja, a nossa paz, felicidade, serenidade, desse tipo, como vocês queiram chamar, ela fica na dependência, na mão dos outros. A gente vai ter que acordar e torcer para que ninguém venha nos perturbar. Para que ninguém venha mexer nos nossos pontos fracos. Porque se alguém mexer, nós vamos cair. Que estabilidade há nisso? Nós não temos como controlar os outros. Daí surgem quantas coisas, quantas deturpações. Aí eu quero controlar os outros. Quando alguém vai lá e me provoca, faz alguma coisa que eu não gosto, eu reajo de forma a deixar bem claro para a pessoa que eu não gosto. No fundo, se eu torcer tudo, tirar a própria reação automática, o que eu espero? Que a pessoa entenda que eu não gosto e pare de fazer. Se a pessoa parar de fazer, então não vai mais me produzir aquilo. Mas, quantas pessoas eu vou poder controlar? E o dia que essa pessoa não se controlar e mais uma vez for lá e tocar no meu ponto fraco, o ponto fraco está lá. E eu permaneço dizendo, não, eu não tenho um ponto fraco. Olhem como a coisa começa a se relacionar com a humildade. Eu não tenho um ponto fraco. O problema está no outro. Então não. O problema está na minha incapacidade de lidar com isso. E mais uma vez, Jesus era o modelo. Não havia situação com a qual ele não conseguisse lidar. Vocês podem ver as diversas passagens bíblicas e a literatura complementar, por exemplo, através do espírito de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Pereira Franco, que mostram que não havia situação que conseguisse desestabilizar ele por dentro. Ele era traído, acusado, mentido. Isso não aconteceu apenas nos momentos da crucificação. Ele foi abandonado, e as pessoas iam na direção dele para explorar ele, para conseguir atendimento para seus problemas. Não era por pelo menos da parte de muitos, não era apenas uma questão de entender alguma coisa, queria sair do problema. E muitos, quando eram ajudados, simplesmente viravam as costas e iam embora. Poucos agradeciam. Não que ele precisasse do agradecimento, mas aquela pessoa que consegue reconhecer o benefício que recebeu, isso demonstra alguma conquista evolutiva da parte dela. E se ela consegue reconhecer o benefício, é muito mais provável que ela consiga manter esse benefício recebido ao longo do tempo. Quando a gente não reconhece o valor de uma coisa, normalmente, mais ali na frente, a gente perde. A gente perde. Nós mesmos aqui, insistentemente falamos para todos que vêm aqui tomar passe, que o passe, ele auxilia para o reerguimento da pessoa moralmente,
Mas que a pessoa deve lutar na sua vida por uma transformação, para que essa transformação mantenha os benefícios recebidos do passe. Porque se ela sair na sua vida e se voltar aos mesmos comportamentos, ela vai se voltar aos mesmos estados, porque não há mágica. E aí ela vai virar uma dependente de passe. Para ela ficar bem, quando ela está se sentindo meio nervosa, agitada, com problema, com isso, com aquilo, ela diz, não estou bem, vou tomar passe. Mas nós não queremos fazer ninguém dependente de passe. Nós gostaríamos, por isso que tem a palestra antes, nós gostaríamos, seguindo os espíritos superiores que compuseram a doutrina espírita, que as pessoas absorvessem essas coisas, refletissem sobre isso, colocassem essas coisas dentro de seus corações e levassem uma perspectiva de mudança, de autoenfrentamento, de combate ao automatismo para suas vidas. Para que elas não precisassem mais tomar passe. Para que o equilíbrio advindo da conduta de esforço cada vez mais equilibrada fosse a manutenção da sua estabilidade. Quando Jesus ensinava, o povo, as multidões, aos milhares, e isso não é uma figura de linguagem, há passagens bíblicas que citam 5.000 pessoas. Vocês imaginam a dificuldade que é? Nós estamos aqui num salão relativamente pequeno, com equipamento de som, para falar para algumas poucas pessoas. Vocês imaginam a dificuldade que é falar ao ar livre para uma multidão de 5.000 pessoas? O espírito de Amélia Rodrigues conta que quando ele começava a falar, havia um silêncio tão grande que só se ouvia os sons da natureza. E ele não apenas falava. Ele, enquanto falava, emitia a afetividade do seu coração e tocava as dores daquelas pessoas. E da mesma maneira que nós traziam, e ainda hoje trazem, as suas tristezas, as suas dificuldades de compreender os problemas da vida. Por que chega uma doença? Por que o meu filho tem uma determinada dificuldade? Por que alguém morreu? Por que eu nasci na condição financeira que eu nasci? Por que por mais que eu me esforce, eu não consigo sair dela? Por que eu tenho dificuldade em estabelecer relacionamentos afetivos? Por que eu tive a mãe que eu tive, o pai que eu tive? Por que eles não foram mais carinhosos e afetivos? Por que dentro da sociedade umas pessoas desprezam as outras? Por que há tanta competitividade? Por que por mais que hoje hajam mensagens difundidas nas redes sociais, cada vez as pessoas ficam mais encasteladas em si mesmos, voltadas para suas próprias preocupações, indiferentes às dores dos demais? Quando eu recebo esse ataque, quando eu sou menosprezado, quando alguém que tem mais poder que eu me explora, e eu não posso fazer nada, por que eu estou nessa situação? Por que nada acontece com ele? Por que morrem pessoas que eu considero boas e essas que são tão desequilibradas, que produzem tanta maldade, tanto problema no mundo, permanecem encarnadas? Por quê? Por quê? E por quê? Ele sabendo disso, sabendo das... E na época, um parênteses, na época isso acontecia muito. Hoje,
apesar de todos os problemas da sociedade, nós tivemos um avanço nas leis. Então a gente tem, por exemplo, essas leis que, por exemplo, protegem, garantem determinados direitos aos trabalhadores, para que eles não sejam tão explorados, por exemplo. Mas na época, hoje aqui no Brasil, a gente tem um sistema de saúde que atende, deveria atender, é muito precário, mas atende as pessoas com problemas de saúde, o SUS. Na época não tinha nada disso. Pelo contrário, o que existia, inclusive, todos esses valores que hoje a gente fala a respeito de amor, de tolerância, de coisas que nós estamos falando aqui nessa tarde, nem isso se falava. A lei vigente na época, a lei, o Estado, ele era baseado em leis religiosas. E essas leis religiosas não eram isso que nós conhecemos, que chegou até nós de forma muito distorcida do cristianismo. A base da lei era a lei de Talião, que tinha como o Código de Hammurabi, né, que tinha um código de 200 não sei quantas leis, não me lembro o número exato, que é o código de leis mais antigo do mundo, que se tem notícia, e que tem como linha base uma frase que vocês já ouviram muitas vezes, que era o olho por olho, dente por dente. Quando te fizerem, tu vai lá e faz igual. Tu ganha o direito. Então, se alguém foi lá e roubou o teu boi, o juiz decidia lá que ele poderia entrar no pasto do outro lá, por exemplo, e escolher um boi. Se houvesse essa possibilidade. Ou algo compatível. Se tu matou alguém, a pessoa que foi lesada poderia te matar. Parente, enfim, quem se sentisse lesado poderia te matar. As pessoas que estavam na base dessa pirâmide social, que não tinham poder, não tinham dinheiro, não tinham nada, elas não sabiam, para elas não tinha felicidade. Para elas tinham nascido para uma vida de sofrimento. Todas essas dores, todos esses problemas, não tinha perspectiva, não tinha como sair daquilo. Tu tinha que acordar e conviver com a dor, com o problema, todo dia. Sem perspectiva de sair dele. E ainda, os que tinham mais poder, desprezavam. Não queriam saber. Dentro do povo hebraico, inclusive, se considerava que se tu nasceu doente, ou se tu adquiriu uma doença, era uma punição de Deus porque tu era um pecador. Então tu não merecia nenhum tipo de consideração. Baseado nesse pensamento, as pessoas eram, muitas vezes, isoladas para fora das cidades. Para evitar uma proliferação da doença, como no caso da lepra, a hanseníase, as pessoas criavam, inclusive, vales. Um monte de pessoas com lepra se reuniam e viver juntas. A parte da sociedade. Sem perspectiva. O que elas tinham era a solidariedade que passava a existir pela dor entre elas. Então elas tinham feridas, dores por causa dessas feridas, e umas tinham que cuidar das outras. Colocar bandagens e essas coisas assim. Jesus encarna, vem nesse meio. E ele sabe de tudo isso. Então, quando ele está falando para as pessoas, ele começa a fazer de uma maneira a dar sentido para os sofrimentos que elas tinham. É verdade que muitas vezes ele ajudava no sentido de curar as pessoas. Mas ele podia fazer isso quando aquela pessoa que estava com o problema, seja ele qual fosse, vamos considerar como exemplo uma doença orgânica, a doença já tivesse produzido nas suas emoções algum tipo de transformação. Que a pessoa, se fosse curada, teria condição de se manter de forma equilibrada, porque a doença já tinha produzido nela as mudanças. Porque sempre esse é o objetivo das doenças e dos problemas. Mas as pessoas não sabiam.
Para elas, como eu disse, era uma vida, uma encarnação que daqui a pouco iria acabar. Só de sofrimento. Então ele fala, olha, existe uma razão. Existe uma razão para cada coisa ser. E no famoso sermão que ele faz subindo num monte, que ficou conhecido como Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, que é o que vocês vão passar a ver agora nos próximos capítulos. Então, quando ele diz cada coisa, ele diz, por exemplo, assim: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E interessante, quando ele falava essa frase curtinha, cada pessoa da multidão enxergava, imaginava, passava dentro da emoção e da mente dela a situação de sofrimento em que ela se encontrava. E ela sentia esperança em relação a sair daquilo ali. Da mesma maneira, hoje, a doutrina espírita traz a possibilidade de nós entendermos todas essas coisas. A gente consegue olhar para os nossos sofrimentos, as nossas dores, e sentindo-os, tendo sobre nós o peso e a pressão deles, encontrarmos motivos de resignação. Responder todas essas perguntas que eu fiz, para todas elas tem resposta. Obviamente, se as pessoas ainda estão, que nem muitos dos que iam buscar Jesus, simplesmente querendo sair dos seus problemas, parar de sentir a dor para poder voltar às suas vidas, obviamente, não vai funcionar. Porque é uma busca interna que leva a uma mudança. E quando eu passo a viver de uma outra maneira e me relacionar com aquilo de uma outra maneira, eu não sofro mais tanto. Muitas daquelas pessoas voltavam para suas vidas. Elas não saíam dali com mais dinheiro, não saíam dali com saúde física, muitas delas, a maioria delas. Porque é o que eu disse, Jesus compreendia que a dificuldade cumpre um papel, mas ele dava os motivos para elas voltarem para suas vidas, para os seus mesmos problemas, mas com esperança de aprender com aquilo ali. E isso tinha uma cereja do bolo, uma coroação. Ele falava, como já foi visto nos capítulos anteriores, que a vida continua. A vida é eterna. Nós estamos vivendo uma experiência encarnada que é como um segundo dentro do infinito. Porque o espírito é imortal. Nós, vivendo essas dificuldades todas, aprenderemos com isso, querendo ou não, gostando ou não, mas aprenderemos com isso. Alguns serão mais teimosos, insistirão mais tempo nos mesmos procedimentos, outros se transformarão mais rápido, mas todos se transformarão. E esse período que o Espírito determina para si mesmo, o tempo que isso vai levar até que ele aprenda a lição, é um período pequeno que vai ficar para trás. Eu me lembro de uma história que eu vou contar rapidamente por causa do tempo, mas só para ilustrar, porque eu sei que muitas pessoas gostam dessas histórias e isso às vezes ajuda a gente a entender. O Chico Xavier, ele se encontrava num momento de muita dificuldade dentro da vida dele. Ele já trabalhava, já era o apóstolo encarnado, fazendo bem, mas diferente do que as pessoas pensam, a pessoa não ganha uma redoma de proteção onde ela não tem problemas. Muito pelo contrário. Aquelas pessoas que são invejosas, que têm seus conflitos, acabam fazendo
de quem tenta ir na direção do bem, ou de quem, como no caso dele, é a expressão disso, um alvo. Sofre mais perseguições, mais ataques. Não querem que se esteja esclarecido, não querem que as pessoas acordem dos seus conflitos, porque a maneira de manter o domínio sobre as pessoas encarnadas e desencarnadas é através da ignorância. Mantê-las na ignorância. Então ele estava num período que ele estava com muita dificuldade. E ele, o Emmanuel, que era o anjo da guarda dele, se aproxima dele. Ele tem condição de ver o Emmanuel. Mais uma vez, só um parênteses. Ele não consegue ver esse espírito superior porque ele tem mediunidade ostensiva, tá? Ele consegue ver porque ele entra na frequência de semelhança de valores e características com esse espírito. Tem pessoas que têm a mediunidade com a mesma intensidade de interagir com o mundo espiritual, mas não conseguem entrar em relação com espíritos superiores. Entram em relação com os espíritos com as suas mesmas características, desequilibrados, com vícios e coisas. Fecha parênteses. E o Emmanuel então aparece para ele e pergunta: o que tu tem? Como se ele não soubesse. O que tu tem? Aí ele diz: tá muito difícil. Não vou conseguir. Eu vou te pedir um favor. Intercede por mim junto a Maria, mãe de Jesus, que é um espírito que é responsável por todos os espíritos superiores, para resumir a história. Intercede por mim junto a Maria, para ver o que ela pode fazer por mim. Se ela tem alguma mensagem, alguma coisa que me mande, que me acalme um pouco, que me dê alguma perspectiva, que me tire desse estado que eu me encontro. Aí ele disse: tá bom, eu vou tentar. Não sei o que vai ter, se ela vai responder, se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Aí passam os dias, e o Emmanuel não volta, ele foi ficando angustiado, e não volta, até que chega uma hora que o Emmanuel aparece de novo. E ele pergunta ansioso: mas e aí, o que aconteceu? Qual foi a resposta dela? E ele achou que viria uma carta, que viria uma coisa assim, estrondosa, que mudaria a vida dele de uma forma total. E ele disse assim: olha, ela mandou que eu te dissesse uma frase. Isso também vai passar. Então, ele entendeu a lição do suportar, da necessidade de passar pelas pressões, pelas dificuldades, não de forma revoltada, nem de forma apática, mas de forma a tirar delas as melhores lições. Olhando para si mesmo, daí vem a humildade. Sem reações agressivas, daí vem a brandura. Para entender a si próprio, entender os objetivos da vida com aquilo ali. E tendo a certeza de que a vida vai continuar, poder seguir adiante. Os que estão desencarnados, encarnarão. Os que estão encarnados, desencarnarão. E esse ciclo vai continuar. Até que nós sejamos plenamente felizes. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento ou está desfavorecido por esse processo. Por mais que em função das nossas culpas a gente se sinta incapaz, indigno, merecedor de punições eternas, isso não existe nos códigos de Deus. Isso foi uma invenção da religião humana. Tudo tem um objetivo. E tudo passa. Mais uma vez, o tempo nos chama a atenção, mas só quero encerrar dizendo que, felizmente, hoje em dia, depois de 2000 anos de cristianismo, com todas as distorções que foram feitas, Jesus, sabendo das distorções todas que aconteceriam, ele prometeu que voltaria. Só que não seria da maneira como a gente espera.
de uma forma encarnada, mas sim que os seus valores voltariam a estar presentes dentro da humanidade. Dessa vez, de uma maneira mais definitiva e difusa, ou seja, atuando em toda a sociedade. E que antes disso viria um outro consolador, que ele era um consolador, mas que viria um outro consolador. O Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade é a doutrina espírita. E ele definiu isso muito bem, porque na descrição que ele fez, é claramente possível se ver que não se trata de um indivíduo. Porque ele diz assim: e esse Consolador estará entre vós, e ficará convosco para sempre. Se fosse o encarnado, morreria. A doutrina espírita está definitivamente sobre o planeta e tem o objetivo de, como ele também disse, vos revelar novas coisas que eu não posso nesse momento revelar, porque não havia maturidade, e relembrar as coisas que eu falei, restabelecendo seu sentido original, de todas as distorções dos séculos. Esse é o papel da doutrina espírita. Se vocês querem entender mais a respeito da vida, encontrar respostas para todas essas perguntas, dediquem-se. Partam desse pequeno início que a gente está falando aqui hoje, que é saber que o que a gente vive tem uma causa e tem um objetivo. A causa reside em nós e o objetivo nos leva inevitavelmente para Deus, para a plenitude. Dediquem-se a mudar as características que vocês forem aprendendo, os defeitos, os erros que vocês já sabem que vocês estão fazendo errado, que já perturbam a consciência de vocês. E vocês negociam e mantêm porque ainda gostam de determinadas coisas. Enfrentem isso, mudem-se. Porque como ele disse, se vocês fizerem isso, tiverem a humildade de se enxergar, entender os propósitos da vida, sem rebeldia, de forma branda, aprender com tudo isso, vocês encontrarão repouso para as vossas almas. Então tá. Nos despedimos do pessoal de casa, agradecendo mais uma vez pela companhia. Até uma próxima atividade. Tenham uma boa semana. Fiquem em paz.